pessoal, bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Consciência, né? Esse nosso momentinho aí de reflexão. É uma alegria muito grande iniciar a semana aqui com vocês, né? Trazer questões, né? Para a gente poder refletir um pouquinho, né? Coisas do nosso dia a dia e que às vezes a gente não para pensar, para analisar, né? E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas vivem, mas poucas reconhecem como um padrão. E nós vamos falar sobre a ansiedade e o excesso de controle. Olha só, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa a cada 4, a nível nacional, tá? Sofrem com transtornos de ansiedade. Isso não é um dado mundial, isso é uma estatística nacional. Então, uma a cada 4 pessoas sofrem de ansiedade, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas, né, aqui no nosso país, sofrem de ansiedade. E esse número aumenta a cada ano. São 60 milhões de pessoas acordando no meio da noite com o coração acelerado ou indo dormir com a sua mente totalmente acelerada, né, vivendo naquele estado de alerta constante. E talvez você seja uma dessas pessoas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Infelizmente, gente, a ansiedade é algo que tem tirado a paz das pessoas, né? Ela atrapalha demais a vida. A pessoa vai dormir, mas ela não consegue se desligar. O corpo dela está cansado ali, né? Aquele cansaço físico, pedindo aquele sossego, mas a mente não desacelera. E quando ela consegue pegar no sono, no meio da noite, ela acorda com o seu coração disparado, aquela respiração curta, né? Aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, né? Alguma catástrofe e ela não sabe explicar de onde vem aquele sentimento, né? E aí o que acontece, né? Às vezes até vem aquele frio na barriga, aquele suor, aquele aperto no peito, né? E é assim. E eu não sei se você se identificou com isso que eu acabei de dizer, mas se você se identifica, eu sinto muito em te informar que isso é uma crise de ansiedade. A ansiedade não é frescura, não é drama, não é falta de fé. É um sistema de alerta do seu corpo funcionando fora de hora, né? É um sistema que deveria disparar apenas em situações de perigo real. E não é isso que acontece. Agora você imagina uma casa com um sistema de alarme interno que deveria tocar somente quando há fogo. Mas e aí o que acontece? A ansiedade, ela faz esse alarme disparar simplesmente porque alguém dentro dessa casa esquentou uma água para fazer um café. Ou seja, o perigo não existe, mas o alarme dispara como se existisse. E é assim com o nosso corpo, né? Ele dispara esse alarme, essa ansiedade, como se houvesse um perigo real, que na verdade só existe na nossa mente. E a ansiedade, o que acontece? Na medida certa, ela é até necessária, sabe? Ela que faz você se preparar para uma reunião importante, ela faz você estudar para uma prova, né? Ela te ajuda a atravessar a rua com atenção. O problema é quando esse estado deixa de ser passageiro e vira algo constante na sua vida, né? E quando isso acontece, a sua mente fica acelerada o tempo todo, ela começa a criar cenários de ameaça e catástrofes. E assim, são os piores cenários que você possa imaginar, né? São esses cenários que vêm na sua mente. E quem que paga a conta? O nosso corpo, né? Ele entra naquele modo de sobrevivência 24 horas por dia, como se você estivesse sempre prestes a fugir de um leão, mesmo você sentado ali no sofá da sua sala. E o resultado disso é uma falta de ar, aquela respiração curta, sabe, que você puxa, parece que o ar não vem, isso é terrível, né? Insônia, o coração acelerado, tremores, né? Aquelas palpitações, crises de pânico, tensão muscular, né? As costas, começa a dar aquela rigidez ali e aquela sensação, né? De que você não dá conta de nada. E aí entra o ponto central, porque a ansiedade, o que acontece? Ela mora no futuro, né? A ansiedade é aquele e se, né? E se eu perder meu emprego? E se meu filho ficar doente? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu falar e for rejeitado? E se eu não der conta? E se eu for abandonado? Entende? Então o seu corpo, ele começa a sentir toda a tensão, né? Toda a sensação
de algo que ainda nem aconteceu e quiçá vai acontecer. Mas você já quer controlar a situação, então você sofre duas vezes. Você sofre no mental e você sofre no corpo físico, tudo aquilo. E o mais curioso disso, a maioria das coisas que você mais teme não acontece. Você já parou para pensar? Então, sabe aquela sensação de pânico, né? Às vezes o celular toca fora de hora, você já, ai meu Deus do céu, alguma coisa. Para com isso. A maioria das situações, quando eu falo, a maioria das situações caóticas que você cria na sua mente nem sequer aconteceram, de fato, se você for colocar para analisar, realmente não. E as que aconteceram? Aconteceram porque você cocriou isso. Você atraiu isso com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua emoção. Então, se você cria realidades nesse nível, por que você não pode fazer a mesma coisa e criar para algo de bom? Entende? A gente tem que parar com isso, sabe? A ansiedade, ela é isso, é imaginar caos em qualquer coisa. Só que repetidas vezes, né? Incessantemente. Isso deixa o seu corpo e sua mente completamente exaustos. Não tem corpo que aguente viver 24 horas por dia num estado de alerta. É humanamente impossível, né? E você não controla, Você apenas vigia. E vigiar, gente, não é viver, sinceramente. O seu cérebro, ele não sabe a diferença entre uma briga real e uma briga que você está imaginando na sua cabeça. Ele só sabe que o alarme tocou. O seu corpo, ele não descansa, porque a sua mente não para de criar perigos, né? Situações desagradáveis. E você está aí, né? Se sentindo cansado, fala, nossa, eu tô cansado, eu tô trabalhando tanto, eu tô tão cansado. Mas você não tá cansado porque você tá trabalhando muito, você está cansado porque você está sempre em estado de alerta. E isso é exaustivo. Mas existe uma boa notícia, tem tratamento. A ansiedade, ela não precisa ser uma prisão perpétua. Existem pequenos gestos diários que ajudam a gente a acalmar o nosso sistema nervoso e lembrar o nosso corpo de que o perigo não está no aqui e agora, né? Então, eu vou falar aqui algumas práticas que você pode adotar no seu dia a dia que vai te auxiliar a voltar para o momento presente. Primeira, respiração consciente, né? Inspirar contando 4 segundos, segura o ar contando até 4 e solte pela boca lentamente contando até 6. É uma prática extremamente simples que começa a avisar ao seu cérebro que não há ameaça. Então para um minutinho, né? Tá muito ansioso, tá muito agitado, a mente tá ali acelerada. Para. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, ninguém me deixa em paz. Vai no banheiro, fecha a porta e faz ali pelo menos 3 inspirações profundas e conscientes. Um minutinho que você ficar ali, você vai voltar para o momento presente. Vamos fazer agora, vai lá, vai. Puxa o ar pelo nariz. Segura. Solta. E faz de novo. Segura. Solta. Mais uma vez. Segura. E solta. Muitas vezes, quando você faz isso, você chega até a bocejar. Porque você entra num estado de relaxamento imediatamente, né? Então, assim, quando você sentir que o seu peito está apertado, né? Diga em voz alta, eu estou ansioso, ou estou ansiosa porque eu estou com medo de falhar, por exemplo. Começa a nomear, isso também é extremamente importante, né? Ah, eu estou ansioso, estou ansiosa, para, faz essa respiração e traz. Por que eu estou me sentindo assim? Então coloca, eu estou ansioso porque eu estou com medo daquela conversa difícil que eu tenho que ter. Nomeia. Começa a colocar nome nas suas emoções. Isso ajuda muito o seu cérebro a processá-las, né? Eu estou ansioso porque eu estou com medo de pedir aumento. Fala por que você está ansioso, isso é muito importante, né? Outra coisa que ajuda demais é movimentar o seu corpo. Uma caminhada simples, que seja no quarteirão, mas com presença. Observando até as florzinhas que estão nascendo ali no meio da calçada, sabe? O cachorrinho que late, o gatinho que passa, o pássaro. É fazer a caminhada no momento presente. Também não adianta você fazer essa caminhada com a cabeça lá no problema que você está criando. É fazer isso, né? Alongar-se,
dançar, coloca uma música gostosa e dança. O seu corpo precisa de gastar essa energia extra que está sendo criada para lidar com essa ansiedade. Então você precisa gastar essa energia, né? Outra coisa muito importante, criar pequenas âncoras no seu dia, tá? Tomar um café, olhando pela janela, contemplando ali, né? Sentindo mesmo o sabor do café. Na hora do banho, sentir a água mesmo batendo nas suas costas, como se ela estivesse mesmo levando ali tudo, limpando mesmo o seu corpo, seus pensamentos. Faz essa respiração consciente neste momento, né? Vier um pensamento, desde que ele passe, não se prenda a ele, né? Observa a sua respiração, né? Isso são exercícios simples de atenção plena que vai trazer você para o aqui e agora. Então você precisa acostumar a fazer isso, né? E assim, são práticas que auxiliam, mas eu preciso ser honesta com você. Essas práticas, elas ajudam muito, aliviam demais, mas elas não vão curar a raiz do seu problema. A ansiedade, ela não nasceu ontem no trânsito, né, que você foi fechado, ela não nasceu numa reunião que você não gostou, numa noite mal dormida, ela nasceu em algum momento da sua vida, lá atrás, né, alguma parte da sua história, né, em que você aprendeu que viver não é um lugar seguro. Pode ser uma perda sofrida, um sentimento de rejeição, uma crítica, né, um sentimento de abandono, alguma coisa desse tipo. Então, enquanto você não olhar para essa raiz desse problema, essas práticas que eu falei aqui, elas vão funcionar como um band-aid, né? Elas vão aliviar o sintoma, mas elas não vão desmontar aquele sistema de alerta que dispara em você o tempo todo. O trabalho que eu faço, né, nos meus atendimentos é não te ensinar a não ter ansiedade. O que eu faço com você é te ajudar a identificar a raiz, né? Porque é que este alarme está sempre ligado, qual que é a raiz desse problema, né? Então a gente vai lá e desmonta essa crença de que o mundo é perigoso. Então a gente vai fazer com que o seu corpo reaprenda que viver é seguro sim, e você tem meios de resolver esses problemas, né? Que porventura hão de aparecer, porque aparece, né? O atendimento é online, né? Vou falar um pouquinho como que funciona. É um atendimento online, né? Pode ser via WhatsApp ou via Google Meet, né? Da forma como você preferir. Dura mais ou menos uns 50 minutos, né? E assim, a sessão é fantástica, né? É só quem faz mesmo para entender o que é uma terapia a nível energético, né? A gente trabalha ali sem julgamento, né? Eu te ensino a não julgar, porque quando você entra no julgamento de você, isso não resolve nada, só piora, porque aí você cai na culpa e aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, a gente vai na raiz. Por quê? Porque enquanto esse sistema estiver programado, você vai continuar ativando os seus alarmes sem motivo, são os gatilhos, né? E aí o que acontece? Com as sessões a gente começa a trabalhar isso. É um processo, gente. A gente merece viver de forma plena, né? Acessar essa cura que existe dentro de nós. Eu não vou te falar que uma pessoa que faz sessão, ela para de ter problemas. Não, os problemas são inerentes, né, da nossa condição humana. Mas a gente aprende a lidar com eles com mais clareza, com mais segurança, né? A gente aprende que tudo passa, que para todo problema há uma solução e que ela está dentro de nós. O Divino Criador, ele nos proporcionou isso. Para todos os problemas, né, que a gente cria, nós temos também condição de criar a solução daquele problema. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? E a gente às vezes precisa de alguém para estar ali junto, conduzindo, caminhando com a gente neste processo, até que a gente aprenda a fazer isso sozinho. Então, se você sente, né, que você passa por esses momentos de ansiedade constantemente na sua vida, que ela está aí drenando a sua energia, tirando a sua paz, eu te convido a marcar uma sessão diagnóstica comigo, né? A gente vai ter esse encontro online, onde a gente vai olhar para o que está por trás dessa ansiedade, né? A gente vai entender aí de onde vem essa necessidade de controle, né? E traçar aí um caminho para que você recupere a sua autonomia, a sua paz, tá? É um processo mesmo. Então, se você tiver interesse, né, entre no direct ou clique no link que está na minha bio e me chama para a gente poder ir conversar, né? E quero te pedir também, e se você que está assistindo essa live conhece alguém que está passando por isso, né, que está cansado, alguém que está sempre aí apagando incêndio, né, porque a gente sempre conhece alguém assim, né, além de nós. Então, compartilha essa live, isso é um ato de caridade também, né? E antes de finalizarmos aqui, eu quero deixar uma pergunta para você refletir.
Se você sofre de ansiedade, eu quero deixar para você uma pergunta. A sua ansiedade já te salvou de alguma coisa que você imaginou? Ou ela só te fez sofrer antes da hora? Para e pensa. Porque foi o que eu falei lá no início da live. A maioria das histórias que a gente cria, né, do caos que a gente cria na nossa mente, não passa de imaginação. Ele não acontece. Então a gente sofre por antecipação, por algo que nem sequer vai acontecer. Mas a gente desenha toda a história na nossa mente. E isso faz a gente sofrer. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o que é real e o que é imaginário, né? Então, eu finalizo essa reflexão de hoje com uma frase que eu quero que você leve aí para a sua semana, tá? Uma frase para você sentar, respirar e deixar ela entrar em você. A sua ansiedade e preocupação com o futuro não resolve nada. Nada, nada, nada. Ela só tira a sua paz do momento presente. Então, se você quiser, escreve isso num post-it, coloque no seu computador, coloca na porta da sua geladeira, coloca no espelho do banheiro para você ler. A minha ansiedade e preocupação com o futuro não resolve nada. Ela só tira a minha paz do momento presente. E é isso. Então, é só, gente, o que eu tinha que trazer para vocês. Era essa reflexão aí, né? Porque muitas pessoas sofrem de ansiedade, inclusive eu passo por isso também, vez ou outra, né? Quem nunca, né? Isso é normal, desde que não seja constante. Vez ou outra, né? Existe uma situaçãozinha que dá aquele friozinho na barriga, né? Isso faz parte. O que a gente não pode é ter isso como algo constante na minha vida, porque isso acarreta vários problemas, inclusive no corpo físico, porque quem paga a conta é ele, né? Então é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Na próxima live nós vamos falar sobre um outro tema que pega muita gente também, que é a culpa, tá? Que é esse peso aí invisível que a gente carrega, né? Sem nem perceber. Então é isso, gente. No mais, eu desejo a todos uma excelente semana, né? Que Deus abençoe você, os seus planos e tudo que você fizer seja abençoado, seja para o bem maior e seja próspero. Então é isso. Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.